Olá! No vídeo de hoje vou falar sobre refutações à densidade atmosférica, porque agora não é mais terra plana, é terra da densidade invertida. Então, refutações a essa densidade absurda da atmosfera, uma que já falei que não foi respondida de forma científica, e três novas. Então, vamos fazer um passeio pela densidade atmosférica hoje. Falando em refutação, não sei se vocês sabem se já foi refutada essa conta que eu fiz aqui, porque os terraplanistas estavam criando matéria em garrafas PET, uma coisa fantástica, e que já refutei aqui, como vocês viram de vídeos anteriores. Então me avisem se eles falaram a respeito, eu não tenho visto as conferências que eles fazem, mas me avisem depois se isso já foi refutado. Então o título desse vídeo: Ciência versus opinião. Então, sobre o efeito corona, o que o terraplanista fez foi dar uma opinião a respeito. Então, nós vamos ver dois artigos que contrariam a opinião dele. Aí pergunto aos terraplanistas por que uma opinião ela tem mais valor do que toda a ciência produzida ao longo dos séculos. Adoraria saber isso. Por que uma opinião vale mais do que estudos feitos com todo rigor, por pessoas que passaram a vida estudando esse assunto? Gostaria de saber também. Então, se os terraplanistas puderem colocar nos comentários, agradeço. Veja, a diferença de opinião e ciência já era falado por Aristóteles em tópicos. Então, como acabei de dizer, há diferença entre uma opinião e um método científico. Então o terraplanista diz, não, o efeito corona ele é causado por sujeira na rede e umidade, porque ele já trabalhou em redes vivas, redes elétricas, etc., então ele sabe isso. Em quantas altitudes diferentes ele trabalhou? Com quantos tipos de condutores elétricos? Com quantas tensões diferentes? Agora, os testes são feitos com todas essas variáveis, inclusive clima. Então veja, nesse artigo você tem o equipamento utilizado, que também é feito num laboratório artificial de clima, que pode-se controlar ali todas as variáveis. Então, diminuindo-se a pressão, diminui a densidade e você tem o correspondente a grandes altitudes. Que foi o que eu fiz justamente aqui em casa, mostrando que o efeito corona, ele começa a partir de uma certa densidade do ar que é menor, porque ocorrem as avalanches de Townsend, proporcionando então a ionização do ar. O que eles observaram foi que na pesquisa feita em altitude e no laboratório artificial de clima, os resultados são muito parecidos. Foram feitos experimentos com condições climáticas diferentes e você tem ali que o gradiente de tensão de início do corona, à esquerda nesse gráfico, ele diminui com o aumento da altitude, ou seja, o efeito corona é muito mais pronunciado em grandes altitudes por causa da menor densidade e a maior facilidade de ionização. Nesse outro artigo você tem, em áreas de grande altitude, é claro, a pressão atmosférica diminui e a mobilidade das partículas carregadas aumenta. E os resultados desse artigo, veja nos 4 gráficos para diferentes condutores. Você tem tanto em tempo seco como úmido, o aumento da perda por efeito corona com o aumento da altitude. Então essa parte foi só para lembrar ao terraplanista que a ciência ela não dá opiniões. Ela vai fazer estudos rigorosos a respeito do assunto. E os terraplanistas estão fugindo da ciência há anos, se escondendo pelas frestas do YouTube. O que é bem mais fácil, é claro. Gente, isso é uma estratégia. É uma estratégia, só isso. Ciência não tem qualquer uma ali. Então é claro que é muito mais fácil colocar defeito nos meus experimentos, do que nesses experimentos que eu acabei de falar.
tem que analisar o artigo, mas ciência é isso, né? Então, o que eu estou fazendo é tornando essa discussão mais interessante, elevando o nível da discussão. Então, o terraplanista me pediu, inclusive, artigo científico, enviei. Acho ótimo isso. Analise o artigo, refute. É assim que se discute ciência. E falta a matemática, é claro. Né? Falta modelar matematicamente tudo isso para a gente discutir de uma forma mais civilizada as coisas. Né? Não é possível. Vai discutir como isso? Com palavras. É uma espécie de uma ciência intuitiva. Acho ótimo. Para a culinária é ótimo. Então você sente o cheiro, o gosto, você vê a comida ali, nossa, que prato bonito. Mas para a ciência não funciona. Essa maneira intuitiva que eles têm de analisar a realidade. Isso não funciona para a ciência. Na sequência, então, você tem um outro artigo bastante interessante sobre a frequência do bater de asas das aves e a densidade atmosférica. Veja que você tem a sustentação e o arrasto, que são as duas principais propriedades da aerodinâmica, que são dependentes da densidade do ar, como mostrado à direita nessas duas fórmulas. Você tem a força do lift, da sustentação, e do drag, que é justamente o arrasto. Então, conforme essas aves estão em altitudes maiores, a densidade do ar ela é menor e elas perdem sustentação. Para compensar isso, elas têm que bater as asas mais rápido ou aumentar a amplitude do bater de asas. Repare também à direita na figura que a densidade atmosférica ρ e a velocidade são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que se eu diminuir a densidade, eu tenho que aumentar a velocidade para ter o mesmo lift, a mesma sustentação. Então, como foi feita essa pesquisa? Os dados foram recolhidos durante 2 estações de primavera e uma de outono. As condições atmosféricas foram medidas por radiosondas, com altitudes até 3 km. E as aves foram registradas por um radar de rastreamento. Se for necessário, forneço aos terraplanistas todas as características técnicas dos equipamentos utilizados. Conclusão do estudo. As aves em voo, veja no gráfico à direita, a quantidade, mais de 1.600 aves foram estudadas, e as aves em voo de cruzeiro aumentaram a frequência do batimento das asas com a diminuição da densidade do ar, conforme esperado. Então, é claro, diminui o lift por causa do aumento da altitude, você tem uma densidade do ar menor, e ali uma menor sustentação, elas têm que bater as asas mais rápido, como mostra o estudo, para aumentar a velocidade e manter a sustentação. É justamente isso que acontece e assim foi observado. Esses estudos também são feitos, achei muito interessante isso, no laboratório, né, de um túnel de vento climático hipobárico, que você pode diminuir a pressão, e assim você consegue simular altitudes de até 7 km. Então é um túnel de vento para aves que fica ali no Canadá. Então, além do efeito corona que não foi explicado, também essa parte da aerodinâmica das aves. Ainda vou falar sobre a aerodinâmica de aviões, mas sobre a aerodinâmica das aves já é uma introdução ao assunto. Então, a sustentação vai depender da densidade atmosférica. E as aves tiveram que bater as asas mais rápido para manter a mesma sustentação, aumentando assim a velocidade. Então está aí outra enorme evidência da diminuição da densidade do ar com a altitude. Outra maneira bastante interessante de refutar a densidade atmosférica é justamente a radiação ultravioleta. Então veja que você tem 3 tipos de radiação. A do tipo C, ela é totalmente bloqueada pelo oxigênio diatômico ou pelo ozônio. A do tipo B é quase que totalmente bloqueada. A do tipo A passa e chega até a superfície da Terra. Então é justamente essa radiação do tipo A que pode causar graves danos à visão, queimaduras e tudo isso. E ainda essas queimaduras, esses problemas, eles
são piores conforme aumenta a altitude, porque você tem menos ar. Então essa quantidade menor de ar, de oxigênio e outros, vai fazer com que o bloqueio dessa radiação seja menos eficiente. Acima de 1.000 metros de altitude, os níveis do ultravioleta aumentam de 5 a 10% para cada quilômetro de aumento de altitude. E esse fenômeno se deve justamente à rarefação atmosférica com maior altitude. Então, nos Andes bolivianos, a cerca de 4.000 metros de altitude, onde estão localizadas importantes aglomerações populacionais, os índices de ultravioleta são os mais altos do mundo. Veja a parte branca ali no mapa da América do Sul. Veja então as variações do ultravioleta em função da altitude. O primeiro gráfico à esquerda é para 62 metros de altitude. E o gráfico à direita, onde você tem índices muito elevados da radiação ultravioleta, é para 592 metros de altitude. Então vimos o efeito corona-aquecimento de materiais elétricos que ainda não foi explicado. Foi explicado como opinião e, como disse, opinião não é ciência. Se terraplanistas querem discutir, é com a ciência. Então, para isso, precisam do método científico. Ainda, você tem o estudo de aves migratórias que mostram pela aerodinâmica que o bater das asas tem que ter uma frequência maior por causa da menor densidade do ar. Isso foi feito usando sondas em balões e também radares para verificar tudo isso. Ainda, o ultravioleta. Então existem muitos estudos a esse respeito, inclusive os alpinistas e tudo, eles são sempre avisados e eles já sabem, é claro, que tem que tomar muito cuidado com queimaduras de sol e problemas nos olhos por causa da radiação ultravioleta em grandes altitudes, que ocorre justamente pela menor densidade do ar. É por isso que ali é muito pior a radiação ultravioleta. E ainda, crescimento de plantas. Então, conforme a altitude, as plantas têm menos CO2 para fazer fotossíntese. E isso influencia, é claro, no crescimento de plantas, numa série de características. Vai depender das espécies de plantas, mas são feitos muitos estudos a esse respeito e observa-se que com a altitude, com a menor densidade do ar, diminui também o gás carbônico, alterando, afetando a fotossíntese das plantas. Como mostrado nesse artigo, o autor fez o estudo da fotossíntese para herbáceas, arbustos e árvores e observou que há alterações significativas a partir de 3.000 metros de altitude, justamente pela menor concentração do gás carbônico na atmosfera. Estão aí as refutações então. Vamos aguardar que os terraplanistas respondam com cálculos e ciência. O que falta é o terraplanista dizer que, além de trabalhar em redes elétricas, ele também planta tomates em montanhas e fica observando a migração de pássaros. O meu muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.